A gente vai dividir o capítulo 21 de Gênesis em 3 partes, para a gente entender qual que é a ideia de Moisés, que Moisés queria passar para nós. Então, o versículo 21, a primeira parte, do versículo 1 até o 13, vai ser o sorriso da graça. Então, nós vamos falar sobre esse sorriso da graça, do favor imerecido. Versículos 15 até o 20, a gente vai separar como a desgraça no deserto. Viver no deserto é viver sem graça. A desgraça que é viver no deserto. E do 22 até o final, nossa última parte vai ser a graça no deserto. O deserto da graça. Então, começando nosso texto, versículo 1, capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. A gente não pode ler esse capítulo 21 sem lembrar das coisas que aconteceram antes. Se você se lembrar do que acontece no capítulo 20, o último versículo do capítulo 20 diz o seguinte, versículos 17 e 18. E orando Abraão, Deus sarou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão ele desobedece ao Senhor, e estando lá com o rei Abimeleque, ele passa por uma provação muito difícil. Mas o que é interessante no capítulo 20, é que no final do capítulo 20, o Senhor fala com Abraão, Abraão, quem que você é? Você é chamado a abençoar, as nações vão ser abençoadas em você. E aí o Senhor chama Abraão a orar por Abimeleque, as suas servas, a sua mulher, para terem filhos. E o Senhor torna elas estéreis. Só que o que é interessante é que Abraão ele continua com a sua esposa estéril, tendo que orar para que o Senhor abra novamente o ventre dessas mulheres. E o que acontece nos capítulos anteriores? Sara é essa mulher que vem caminhando na tentativa de ter um filho. Porque é o que fala aqui no versículo 1, né? Como lhe dissera, o que lhe havia prometido, o Senhor prometeu para Abraão e para Sara que lhes daria um filho. Mas não lhes daria um filho conforme Abraão gostaria que fosse, ou conforme Sara gostaria que fosse. Lá no capítulo 17, versículo 17, o Senhor promete a Abraão, o que Abraão faz? Abraão ri, ele ri de alegria, ele ri, sabe, com vigor. Quem diria? Quem é que pode dizer uma coisa dessa? Que eu já velho, a minha senhora já velha, nós vamos ter um filho? Isso é inconcebível. E lá no capítulo 18 subseguinte, Sara ela também ri, só que ela ri diferente. Ela ri com desdém, ela ri no seu íntimo, e ela até tenta mentir ao Senhor, né? Fala assim, não, eu não ri. O Senhor fala, é verdade que você riu. Eu sei, o Senhor conhece todas as coisas, nada está oculto ao Senhor. E Moisés ele faz questão de destacar para nós, no início do capítulo 21, depois de tudo que aconteceu, de Abraão ter que orar pelas mulheres estéreis e continuar com a sua mulher estéril, de Abraão ter que entender qual que é o lugar dele no reino de Deus, ter que entender quem é ele, para que Deus o chama. Aí Moisés fala, e depois de ter orado, depois de ter assumido a sua posição, depois de ter entendido quem ele é, com a sua mente renovada, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, como o Senhor havia dito. E o Senhor cumpriu o que havia prometido. E Moisés ele vai crescendo esse texto, e por 3 vezes ele vai enfatizar isso. Como lhe dissera, o que lhe havia prometido, lá no versículo 7, quem teria dito, e é isso que é o ponto principal do capítulo 21, é esse. A palavra de Deus, o que o Senhor disse, e o que o Senhor disse não muda, porque nós estamos falando de um Deus que é fiel, o Deus que é fiel independente da nossa fidelidade, o Deus que é fiel quando nós somos infiéis, como Paulo fala a Timóteo, se porém formos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo, e essa é a nossa segurança, essa é a nossa garantia. O nosso Deus não muda porque nós mudamos, porque esse é o nosso problema, nós mudamos.
Isso por vezes pode ser uma coisa boa, a gente muda para melhor, só que o nosso problema é o pecado que nos puxa para mudar para pior. Mas Deus não muda, Deus é fiel. Ele, assim como havia prometido, e Moisés faz questão de destacar, o Senhor prometeu e o Senhor fez, o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Versículo 2, Sara, então, ela concebeu, ela ficou grávida e ela deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Ele vai enfatizando isso, né? Quando Abraão era velho, na sua velhice, ela concebeu e deu à luz no tempo determinado. Não foi fora do tempo, não tardou, não demorou, não foi assim, tá bom, Abraão, você já está pedindo demais, então eu vou te conceber isso agora. Não, Abraão, você já está errando demais, então chegou a hora. O que a palavra de Deus diz para nós, irmãos? Como eu falei, o ponto principal do capítulo 21 é a palavra de Deus, assim como o Senhor falou, assim como o Senhor prometeu. E o que a palavra diz para nós hoje? É no tempo determinado, não é no tempo improvisado, no tempo que o Senhor já havia determinado antes, de que Deus lhe falara. E mais uma vez, Moisés destaca, assim como o Senhor falou, no tempo determinado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. E Moisés acabou de contar no capítulo 20 a história de Abraão, que foi desobediente, do Abraão que foi mentiroso, do Abraão que foi medroso. Mas aqui, esse Abraão, ele é obediente. Esse Abraão é destacado aqui no versículo 3, a obediência de Abraão. Abraão, ele é transformado pelas circunstâncias e ele aprende a ser fiel a Deus. E o que é a nossa fidelidade ao Senhor? O que é a nossa adoração, irmãos? A verdadeira adoração. O que quer dizer que eu amo a Deus? A nossa adoração, ela é manifestada na nossa obediência, na nossa submissão à palavra de Deus. A nossa adoração verdadeira, ela é manifestada em como nós obedecemos a palavra do Senhor. É isso que Jesus diz: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Fora disso, não existe amor verdadeiro à palavra de Deus. E Abraão, ele está aprendendo a amar o Senhor, não nos seus moldes, não na sua imaginação, não como ele gostaria que fosse, mas como o Senhor determinou que seria. Não como quando ele toma Agar, a serva, para ter um filho, mas no Isaque, quando finalmente a promessa é cumprida. Ele esperou e agora ele é obediente. Abraão, e o que Abraão faz no versículo 4? Circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então esse Abraão, ele é obediente, ele é submisso à palavra do Senhor. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Então imagina Abraão 25 anos depois de ter recebido a promessa. A gente desanima tão fácil com as coisas do Senhor, com a promessa do Senhor. Esse Abraão está esperando há 25 anos. E finalmente chegou a promessa. Finalmente Abraão foi moldado, está pronto para receber a promessa. Todas as circunstâncias adversas e circunstâncias boas fizeram Abraão chegar nesse momento, no momento de finalmente receber a promessa do Senhor. E Sara diz: Deus me deu motivo de riso. Ela se alegra. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Esse é um sorriso diferente de Sara. Essa não é a Sara que ri com desdém. Essa não é a Sara do capítulo 18 que ri assim: ah, Senhor, um filho, essa altura do campeonato. Essa é a Sara que se alegra. Esse é o sorriso da graça. Esse é o sorriso de quem vê que, ainda que eu duvidei, ainda que na minha incapacidade, com a minha imaginação pecaminosa, eu duvidei da palavra do Senhor, o Senhor cumpriu o que Ele havia prometido. Esse é o sorriso de quem se vê tão pequeno diante da promessa do Senhor, que diz: Senhor, quem diria que isso poderia acontecer? Versículo 7, acrescentou: quem teria dito, quem daria essa palavra a Abraão,
Quem seria o louco de dizer que um homem de 100 anos teria um filho? De dizer que Sara, uma mulher estéril, uma mulher que não pode ter filhos, amamentaria um filho? Pois é, na sua velhice eu lhe dei um filho. Esse é o sorriso da graça, irmãos. A graça do Senhor nos faz rir em meio à angústia. A graça do Senhor nos faz rir em meio à situação totalmente estéril, em meio à situação onde não há vida. A graça do Senhor traz vida. A graça do Senhor nos dá abundância de riso, nos dá alegria. Quando nós, aos olhos humanos, aos nossos olhos, nós não temos motivos para sorrir. Isso é a graça. Isso é receber a graça verdadeiramente. É secreto, o imprevisível de Deus. O que ninguém poderia planejar, mas o Senhor já tinha determinado. E Ele vem no seu favor, com a sua graça, e faz uma promessa. E o mais maravilhoso disso, o mais glorioso de Sara, de Abraão, imagina, se o Senhor tivesse, se o Senhor Deus chegasse até nós e nos perguntasse: o que você quer? O que você precisa hoje? Você acha que Abraão talvez diria um filho? O maravilhoso da graça é que o Senhor promete para Abraão e para Sara uma coisa que eles sequer poderiam desejar. Abraão, esse velho, e Sara, essa mulher estéril, eles não iam pedir um filho, eles não desejavam mais um filho. Mas o Senhor vem e oferece de graça a eles algo muito maior do que eles poderiam desejar. E o que acontece com esse sorriso da graça é que, versículo 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão faz o aniversário, deu a Abraão um grande banquete. Então Abraão dá uma festa, porque o filho da promessa foi desmamado. O filho da promessa nasceu. Um motivo de riso. Isaac, o nosso riso, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. E essa mulher, que a gente já sabe nos capítulos anteriores, ela não tem atitudes ponderadas, ela tem umas ideias até muito que acaba atrapalhando a vida de Abraão e a vida dela mesma. Inclusive o filho da serva, né, que até aqui ele não é nominado. Isso que é interessante no capítulo 21. Ismael não recebe nome. Quem é Ismael? Ismael é o filho da serva. Esse filho da serva rejeita ele. E a palavra no hebraico aqui para rejeita é deserda. Ele não vai ser herdeiro com meu filho. Deserda ele. Então imagina só, Ismael, que até agora é tratado como ninguém, que é filho da ideia mirabolante de Sara. Ismael aqui, ela finalmente tem um ponderamento. Eles não podem conviver juntos. O filho da promessa, ele não pode conviver com o filho da dúvida. Ismael é o filho da dúvida. Ismael é a dúvida que fica latejando, que fica sempre lembrando, que fica caçoando da promessa que chegou, mas a promessa é tão pequena. O filho da promessa, ele ainda é pequeno, será que ele vai vingar? Ismael, então, é esse filho da dúvida que fica pressionando e caçoando de Isaque. E Sara, ela tem essa posição ponderada. Ele começa a rir do seu filho, e aí a gente pensa que está sorrindo. Mas é um adolescente de 14 anos, é um rapaz que está caçoando de um bebê. Ele está verdadeiramente angustiado com isso. O filho da dúvida, ele está verdadeiramente preocupado, porque o herdeiro vai tomar o meu lugar. Ele é o filho da promessa. Com ele não tem dúvida, todos se alegram com isso. E aí o que acontece? Versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Esse que é o problema, irmãos. Depois de viver tantos anos com esse garoto, com o seu filho, o filho da serva, que nem recebe nome, né? Abraão, ele se apaixonou por esse seu filho. Esse menino cresceu com ele. Esse menino aprendeu com ele o que é ser um filho. E ele se apaixona pelo garoto, ele está cuidando do garoto.
E a gente acabou de ver o riso da graça, o riso de Sara, o riso de Abraão, e nós estamos aqui diante do riso de Ismael, do riso da dúvida. E o problema é que Abraão está apegado com a dúvida. Abraão está apegado com o passado, ele está apegado com o seu passado pecaminoso, com o que era fruto das suas mãos. Porque Isaac é esse que não depende da virilidade de Abraão. Isaac é esse que não depende do quanto Sara pode ser fértil. Ismael é o fruto, né? Literalmente fruto de Abraão. Mas Isaac ainda é um bebê, ainda é uma promessa tão pequena, um filho da promessa tão pequeno. Isso é muito penoso para ele. Ele está com seu coração agarrado nisso, ele está apegado. E Sara é sensata e fala com ele. Mas, versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão. O Senhor entra para resolver, e é esse que é o ponto das nossas vidas, no meio das dúvidas. A palavra do Senhor muda tudo. A palavra do Senhor é a última palavra. A palavra do Senhor é a palavra final, que traz o verdadeiro ponderamento. Versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. E isso é maravilhoso, não vai ser pelas obras das suas mãos, não vai ser pelo seu filho do sangue, vai ser pela promessa, vai ser por Isaque que vai ser chamada a tua descendência. E Paulo cita lá em Romanos 9, mas também do filho da serva eu farei uma grande nação, por ser ele teu descendente, eu não vou abandoná-lo, ele é teu descendente, ele é teu filho de sangue, eu vou fazer dele uma grande nação. E o que nós faríamos, o que você faria nesse momento, irmão? O que é que nós faríamos diante dessa situação? A palavra do Senhor vem e diz, larga a dúvida de lado, finalmente, e abraça a promessa, ainda que tão pequena. Abraça o filho da promessa e o filho da dúvida. Você vai simplesmente deixá-lo ir. Para onde? Você vai deixá-lo ir. Mas ele não tem para onde ir. Eu vou cuidar dele. E o que Abraão faz? Versículo 14. Esse é o novo Abraão, o Abraão obediente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. E aqui começa a caminhada tão difícil, a solidão do abandono. Aqui começa uma mulher que é abandonada com seu filho para caminhar no deserto. E a tentação de todos nós, qual que é? É pegar esse texto aqui e falar, olha só, o Senhor vai te tirar do deserto. O Senhor te mandou ir para o deserto e o Senhor vai te tirar. Mas o que acontece com Agar e com esse menino no deserto? Ela sofre a solidão de ser abandonada e ela começa a andar errante, sem rumo, sem ter para onde ir, pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E aí que mais uma vez a gente está diante do quê? A incapacidade de uma mulher de mudar o seu destino. Ela chora, ela caminha, mas ela não pode mudar as coisas. Ela está completamente errante e sem ter aonde ficar. Deus, porém, mais uma vez, a palavra do Senhor muda tudo. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, o que tens, Agar? O que você tem? O Senhor fez uma promessa. O Senhor prometeu a Abraão que não iria abandonar o seu filho. O Senhor te buscou, e a gente vê isso lá nos capítulos anteriores, quando ela tenta fugir, o Senhor a encontra no deserto novamente, outra vez. Então o que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está.
E o anjo reprova ela, o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, a reprova, por ela estar se atormentando em vão. O Senhor deu a sua palavra, o Senhor empenhou a sua palavra. De qual Senhor que nós estamos falando, irmãos? É o Deus de Abraão, o Deus que jura por si, o Deus que é fiel por si, o Deus que não muda por si. Ele jura por si mesmo: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Então, mesmo vagando no deserto, o Senhor não tinha abandonado, eles não tinham sido abandonados por Deus. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E essa é a segunda parte do nosso texto. E pode ser frustrante para tantas pessoas ver que, afinal de contas, o Senhor não tirou Agar e Ismael do deserto. Afinal de contas, Agar e Ismael cresceu, eles viveram, Ismael cresceu, habitou no deserto. Ele viveu assim, no deserto, durante toda a sua vida. E, pasmem, o Senhor cuidou deles no deserto. Então, a solidão daquele abandono, a desgraça que é viver no deserto, pode ser transformada em graça pelo Senhor. Nós estamos falando de um Deus, como eu falei no início, que é fiel à sua palavra. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que a gente está diante de um texto, e eu não sei se você tem esse mesmo pensamento, é o pensamento que eu tenho todas as vezes que eu leio o capítulo 21. A gente já está na segunda parte, mas lembra o motivo pelo qual o Senhor chama Abraão e Sara? O motivo pelo qual Agar vai caminhar para o deserto? Por que isso? Por que o Senhor chama uma mulher estéril? Por que o Senhor chama um homem velho? Por que o Senhor os manda ir para o deserto? Você consegue pensar nisso, irmão? Por que Deus quer fazer assim? Por que uma mulher estéril? Como a gente leu no Salmo 113 no início, nos lembrando do que aconteceu no versículo 18, no final do capítulo 20, Sara é que era estéril antes, e as mulheres se tornam estéreis, e Abraão é chamado a orar por elas. É como se Deus dissesse a Abraão: Abraão, apenas confie, eu sou Deus, não qualquer Deus, eu sou Deus Elohim, eu sou Deus Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou Deus que chama todas as coisas à existência. Nada pode limitar o poder desse nosso Deus. Por quê, irmãos? Eu quero te incitar a pensar nisso. Por que uma mulher estéril? Por que tinha que ser uma mulher estéril? Porque o que Abraão ainda e Sarai lá atrás fazem é tentar com uma serva ter um filho. Seria muito mais fácil para Deus dizer simplesmente: Sarai, olha, não dá certo, né? Você está estéril. Então, a minha promessa a partir de agora vai ser com Agar. Ela já está grávida. A partir daqui, a gente pega Ismael, transforma Ismael num homem poderoso. O Senhor tem poder para fazer isso. Mas o Senhor, antes de tudo, chamou uma mulher estéril, conforme no tempo determinado, conforme o Senhor havia determinado, o que lhe havia prometido, como lhe dissera. Por que uma mulher estéril? Por que o Senhor nos chama para situações onde não depende de nós, mas o dano nós sofremos, mas não depende de nós não temos poder para resolver essa situação. Eu acho que o ponto mais absurdo da incapacidade pode ser a esterilidade. Quem pode mudar isso? A medicina pode mudar isso? Pode. Mas e se o Senhor não quiser que mude? A adoção pode mudar isso? Pode. Mas e se o Senhor não quiser que mude?
Depois de Isaac, Sara teve mais algum filho? A intenção de Deus com Abraão e Sara era exatamente o quê? Irmãos, o ponto crucial do capítulo 21 não é que Deus vai te tirar do deserto. Não é que Deus vai te levar para o deserto para te tirar de lá. Não é que Deus vai curar a sua esterilidade. Não é que Deus vai te fazer agora finalmente conquistar o que você sempre quis. Eu quero que você pense comigo, vamos descobrir juntos, por que o Senhor quis chamar uma mulher estéril? Por que o Senhor chama pessoas tão pequenas, tão incapazes? Por que o Senhor cumpre a sua promessa para o seu povo através de um bebê? Por que uma mulher estéril, irmãos? Na terceira parte do nosso texto, versículo 22, e a gente chega agora finalmente à graça que existe em viver no deserto. Por esse tempo, Abimeleque, do texto anterior, e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Então, enquanto Agar e Ismael estavam no deserto, Abimeleque e Ficol vêm procurar Abraão. E eles falam: Deus é contigo em tudo que fazes. Nós estamos aqui de frente de um novo Abraão. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra que tens habitado, daquela mesma bondade com que te tratei, como no capítulo anterior. Respondeu Abraão: eu juro. Esse é o Abraão que, como servo de Deus, empenha a sua palavra, porque ele é submisso à palavra do Deus fiel, portanto ele é fiel. Não dá para a gente esperar fidelidade de quem não é fiel à palavra de Deus. Se nós não somos capazes de obedecer à palavra do Senhor, nós não vamos ser capazes de obedecer ao Senhor. Nada obstante, versículo 25, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Então, alguns dias após eles terem feito essas pazes, Abraão repreende Abimeleque por causa de um poço de água. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje que está me falando. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porque ali juraram eles ambos. E é interessante que a gente já recebeu o nome de Beceba um pouco antes, sobre o deserto de Beceba. Assim fizeram aliança em Beceba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. E olha só o que é interessante: esse novo Abraão, ele está disposto a assumir ele está disposto a pagar, a assumir a dívida, a sair no prejuízo para que a paz aconteça. Um Abraão que está disposto a perder, diferente do Abraão do capítulo 20, que estava querendo, ele é capaz de mentir para ganhar, e esse Abraão aqui é capaz de perder para que a paz continue. E vocês perceberam que na segunda parte do texto, na terceira parte do texto, a gente tem um poço que envolve a história, só que esse poço da segunda parte nos mostra o quão novo é esse Abraão, o quão com a mente renovada esse Abraão está. E na segunda parte a gente vê o poço da graça. Vieram um poço de água, versículo 19, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Mas o que é interessante? Ambos estão no deserto. Abraão está no deserto disputando com Abimeleque, e Agar está no deserto não mais andando errante. Ela foi encontrada por um poço. Então, entendendo essa história, irmãos, mais uma vez,
Por que tinha que ser uma mulher estéril? Por que o Senhor tem prazer em chamar uma mulher estéril? Por que o Senhor tem prazer em chamar um homem velho? Por que o filho da dúvida não pode conviver, não pode habitar com o filho da promessa do Senhor? Por que na nossa casa, nós como filhos de Abraão, nós não devemos viver criando esses dois filhos? Existem duas verdades que são inseparáveis. E Abraão descobre isso no capítulo 20. Abraão descobre, e isso é aplicado no capítulo 21. São duas verdades inseparáveis, que é a nossa situação diante de Deus e a graça maravilhosa do Senhor para conosco. Qual que é a nossa situação diante de Deus, irmãos? Os nossos pecados, eles não são circunstâncias. O nosso pecado, ele não é ato. Não é uma coisa que você fez hoje. Eu cometi um pecado hoje. Não é simplesmente isso. Nosso pecado é uma condição. O nosso pecado é a condição em que nós nascemos. Nós somos filhos disso. Nós não podemos produzir. Nós não podemos produzir palavras de vida. Nós não podemos produzir promessas verdadeiras. Nós não podemos mudar as coisas. Nós estamos presos nisso. Então, o nosso pecado não são os nossos atos, é a nossa condição, é a nossa situação. A nossa condição é essa de viver em dúvida e de amar o filho da dúvida. E qual que é a outra verdade que não dá para separar disso? É a graça maravilhosa do Senhor. Ela abunda no nosso pecado. Em meio ao nosso pecado, a graça do Senhor, ela é mais que abundante. Ela nos lava de todo esse nosso pecado, ela nos dá certeza. Então, como essa mulher que caminha errante no deserto, a graça do Senhor ela nos persegue. O que tens, Agar? Por que você está desesperada? Você está se debatendo em vão, você está sofrendo em vão. A palavra do Senhor ela não muda, a palavra do Senhor jamais mudará. O Senhor nos deu um Isaac. E todo aquele que ouvir vai se alegrar, vai rir juntamente com Sara. O problema é que nós lemos essa história e a gente não se alegra juntamente com Sara, talvez, assim como o filho da dúvida, porque nós não entendemos o que é o Isaac, o que é o filho do riso, o que é o bebê que nasceu. Paulo vai dizer em Romanos 9 que não é pela descendência de sangue. Assim como o Senhor fala aqui, Paulo cita esse versículo 12, lá em Romanos 9, para dizer exatamente isso. A sua descendência vai ser chamada por Isaac, pela promessa. Nós somos chamados a ser filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa, e Paulo diz ainda, porque Isaac, nosso pai, lá em Romanos 9, ele nos coloca todos como filhos de Isaac, como se ele dissesse, Isaac é o filho da promessa, nós somos filhos da promessa juntamente com Isaac, porque de Isaac veio o descendente segundo a promessa. E por que todo aquele que ouvir sobre essa notícia vai se alegrar juntamente com Sara? Porque todo aquele que ouvir a notícia vai se alegrar juntamente com Ana. Porque todo aquele que ouvir a notícia vai se alegrar juntamente com Maria. Porque essa descendência da promessa é a promessa para as nossas vidas, a promessa para os eleitos, a promessa para os filhos de Deus, para os que confiam na palavra do Senhor, ainda que com dúvidas, são levados a um lugar de esterilidade, a um lugar de absoluta incompetência, para confiar unicamente na palavra do Senhor. Por que então a mulher estéril? Então a gente entendendo o centro, o cerne do capítulo 21, as coisas começam a fazer mais sentido. O capítulo 21 não nos diz que o Senhor vai nos dar um filho estando nós com um casamento estéril. É mais do que isso, irmãos. É mais do que um carro quando você não pode comprar um carro. É promessa de vida. Nós recebemos o filho da promessa. Nós somos chamados de filhos da promessa. Então, por que uma mulher estéril?
Por que Deus quis fazer assim? Qual que é o interesse do Senhor? Como eu falei no início, Isaac é a criança fruto daquela adoção gratuita. Isaac é a criança que é fruto daquela adoção de graça, daquela adoção que Abraão não podia dar nada, que Isaac não podia dar nada, que Sara não podia dar nada. É de graça. E ele é fruto dessa adoção, da adoção de um povo. E nós recebemos, por causa dessa adoção, o filho de Isaac, o filho que é maior do que Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo, dessa descendência da promessa. E isso que é o difícil, isso que é o complicado, porque o deserto da desgraça, o deserto onde nós não encontramos solução, o deserto na solidão do abandono, é onde nós somos chamados a viver, para que nós possamos viver verdadeiramente como filhos da promessa, única e exclusivamente da promessa. Nós somos chamados, isso que é tão difícil para nós, é que nós somos chamados a sermos filhos da esterilidade, todos nós. Nós somos chamados a ser filhos que não podem produzir por si mesmos. Como Jesus fala lá em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer nada. Não tem nada que nós podemos fazer fora de Jesus. Isso, para você, isso é gratificante ou isso te oprime? Não tem nada que você possa fazer fora da vontade do Pai. Não tem nada que você possa fazer fora da vontade do Filho maravilhoso. Se o Espírito Santo não produzir isso em você, isso te aflige, irmão, ou isso te consola? Que é maravilhoso nós descobrirmos que nós somos chamados a depender totalmente, absolutamente em todas as coisas, de Deus. E esse Deus, Ele é fiel. Esse Deus, Ele não muda, Ele permanece fiel. Como eu falei, por que uma mulher estéril? Por que o Senhor tem interesse e tem prazer em chamar uma mulher que é estéril para que ela seja a mãe de Isaac, a mãe do filho da promessa? Para que todo aquele que vai olhar vai falar, isso é impossível, isso não pode acontecer. E o Senhor vai falar, eu prometi, eu quis fazer assim. A minha palavra não muda, eu sou o Deus fiel. As fraquezas de Abraão, de Sara, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, a nossa esterilidade, elas enaltecem sobremaneira a glória de Deus. E nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, como que o Senhor pode fazer isso? Isso é maravilhoso. Eu nunca pensei que a minha vida pudesse ser transformada. Eu nunca pensei que a minha mente fosse ser transformada. Nós somos os que olham para as circunstâncias e falam, Senhor, isso é impossível de acontecer. Eu não consigo acreditar. E o Senhor faz como faz com Sarai. Sim, eu sei que você não consegue acreditar, mas não é por causa da sua dúvida que a minha palavra vai mudar. Não é por causa da sua fraqueza que a minha promessa muda. É o contrário, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu te chamei fraco, porque eu sou o Deus dos fracos. Eu sou o Deus que chama um povo fraco. Eu sou o Deus que se revela num bebê, numa manjedoura, totalmente pobre. Absolutamente impossível de ser um rei que vai dominar sobre todas as nações. Esse é o nosso Deus. Como eu falei no início, esse é o Deus Yahvé, o Deus Criador. Ele chamou todas as coisas à existência. Ele não pode tomar conta da nossa vida. Ele não pode tomar conta da sua vida, irmão. Ele fez o que era, e no meio disso tudo, entendendo a nossa situação, dessas duas verdades inseparáveis, o que era mais impossível, a nossa esterilidade de vida. Quem de nós poderia dizer, eu pago o preço pelos meus pecados, eu estou pagando preço para ir morar no céu, eu estou pagando preço para poder conquistar uma vida melhor? Quem de nós pode dizer isso? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Quem de nós pode dizer que alcançamos finalmente alguma coisa? Se não, como Sara, como Abraão, dizer, o Senhor cumpriu o que Ele prometeu. Eu posso descansar totalmente na promessa do Senhor. E o que era mais impossível, um pecador miserável, um homem totalmente depravado, um homem que ama o pecado, ele é transformado.
ele é transformado, ele tem a sua natureza totalmente transformada. Esse lobo devorador, esse homem predador, ele é transformado numa ovelha, ele é transformado num cordeiro, que tem prazer com o seu pastor, ele ouve a voz do seu pastor. E na aplicação do nosso texto, entendendo essas coisas, esse nosso Deus, ele nunca nos dá promessas vãs. As palavras do Senhor são palavras de vida. O Senhor nunca vai nos prometer uma coisa simplesmente por esporte, sabe? De maneira vã. Vou prometer isso aqui, se der certo, deu, se não der certo, não deu. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. O Senhor ele é tão verdadeiro para cumprir o que Ele prometeu, quanto generoso para prometer. Como eu falei, Ele promete de uma maneira tão generosa, coisa que nós não poderíamos imaginar. E Ele é verdadeiro para cumprir exatamente isso que Ele prometeu, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus fiel. Ele não muda. Ele não se abala. Ele permanece inabalável no seu trono. A nossa dúvida, a nossa fraqueza não pode mudar a natureza do nosso Deus. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa garantia de vida. E qual que é o outro ponto? É o ponto que talvez ninguém gostaria. É a palavra que ninguém gostaria de receber. As frustrações, elas não irão embora. As dificuldades, elas não irão embora. Elas vão continuar. A vida vai continuar difícil. A vida vai continuar difícil de continuar vivendo. As coisas não vão mudar do dia para a noite. Tudo vai se tornar fácil. As coisas não vão magicamente se tornar um mundo em um mar de rosas. As frustrações, elas não irão embora. Mas nós temos o nosso Deus. Ele nos sustenta no deserto, como essa mulher caminhando errante no deserto, essa mulher caminhando sem esperança. Eu só estou vendo meu filho morrer, eu não posso fazer nada. Eu só estou vendo meu filho morrer e eu não tenho condição de mudar nada disso. Então eu vou simplesmente erguer a minha voz e chorar no meio desse deserto desgraçado. Mas o anjo do Senhor diz: você não é desgraçado. Você não depende da sorte. O nosso Deus, Salmo 16, Ele é o arrimo da nossa sorte. Você não é azarado, você não depende de sorte ou azar. Se você é um filho de Deus, o nosso Deus é a nossa garantia. Ele é literalmente isso, é o que faz um caminho no deserto. Versículo 18: ergue-te, levanta o rapaz. O que tens, Agar? Não temas. O Senhor ouviu a voz do menino. O Senhor te ouviu clamando. O Senhor te ouviu chorando. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, que eu farei dele um grande povo. Então o Senhor abre-lhe os olhos e ela vê um poço, aonde não havia poço. Ela vê um caminho no meio do deserto, onde não havia caminho. Esse é o nosso Deus. E nós não podemos ler o versículo 19 sem nos lembrar do que, olha que maravilhoso, abrindo-lhe os olhos. Lucas 24. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, totalmente desesperançados, acabou tudo. O que nós vamos fazer agora? E tem um homem caminhando do lado deles, perguntando: e como é que foi? E ele prometeu que iria voltar? Ele prometeu que iria transformar a sua vida? Mas agora está tudo perdido. Agora não tem mais solução. E você se vê assim como Agar, como os discípulos do caminho de Emaús, sem solução. O que o Senhor faz através da sua palavra? O que o Senhor nos dá através de uma comunhão maravilhosa? O Senhor abre os nossos olhos. Assim como com os discípulos, assim como com Agar, abrindo-lhes Deus os olhos, os seus olhos foram abertos, não como Adão e Eva, para o pecado, para a malícia. Seus olhos foram abertos para enxergar a providência do Senhor. O nosso Deus, ele não está morto. O nosso Deus, ele não perdeu a batalha. O nosso Deus servia a Jesus Cristo, essa certeza. O nosso Cristo é o homem que morreu e que ressuscitou. Ele reina, ele vive. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa garantia, mais uma vez. E os nossos olhos precisam ser abertos pelo Espírito Santo. Se você tem uma família tão difícil, como a gente vê, como Davi fala no Salmo 24, ainda que os meus pais me abandonem, ainda que a minha mãe e o meu pai se esqueçam de mim, como Sara, como Agar,
Assim ela vai para longe do menino e o abandona. Assim não verei morrer o menino. E ela abandona aquele menino morrendo. Ainda que os nossos pais nos abandonem, irmãos, o nosso Deus não nos abandona. E é maravilhoso porque em todo o tempo, o capítulo 21 vai fazendo esse marca-texto. Olha só, o Senhor não abandona, o Senhor não abandona, o Senhor não abandona, o Senhor é fiel. O nosso Deus é fiel, não depende de nós para ser fiel, não depende do que eu faço, é de graça. Você pode se alegrar com essa graça, você pode viver dessa graça. E para a gente encerrar, o último ponto, e o texto que nós ainda não lemos, porque ele é onde culmina o capítulo 21, é exatamente no versículo 34, no versículo 33 e 34. O que depois do seu trato com Abimeleque, o Abraão que faz a aliança com Abimeleque ficou. Versículo 33. Plantou Abraão tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Esse é o Deus eterno, o Deus fiel. Ele não vai parar de existir um dia. Ele existe, persiste, dura, sem início e sem fim, por toda a eternidade. Então imagina a garantia que nós temos de servir a esse Deus que é fiel, que permanece por toda a eternidade. Ele é o Deus eterno. E mais do que isso, nós não podemos nos esquecer do contexto. Capítulo 21, como eu falei no início, Moisés, ele está contando essa história para alguém. Moisés é esse profeta que está contando a história de Abraão para o povo de Israel, que à altura do capítulo 21 estava prestes a entrar na terra da Filístia. Eles estavam prestes a entrar na terra dos filisteus. E o que Moisés fala com eles é exatamente isso. Olha só, Abraão, ele plantou tamargueiras em Beceba. Ele plantou tamargueiras no deserto. Abraão, ele fez uma plantação no deserto. E aí, como eu falei, ao passo que Agar e Ismael estavam no deserto, Abraão permanece no deserto. E, irmãos, se o Senhor nunca nos tirar do deserto, a nossa caminhada nessa vida aqui, ainda que seja no deserto, nós estamos caminhando para a terra prometida. E se nós temos que passar pela terra dos filisteus, nós temos que passar pelo deserto, qual que é o nosso ato de adoração ao Deus verdadeiro? A nossa obediência à sua palavra. É ter a fé e a confiança de plantar tamargueiras no deserto e nos alegrar com isso. De nos alegrar com o fruto das tamargueiras, de ter contentamento, ter alegria que o nosso Deus eterno, o Senhor, Yahvé, está aí no versículo 33 em maiúsculo, o Deus Criador, Ele é eterno, Ele nos faz ter plantações no deserto. E Moisés destaca no versículo 34, e foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Servir a Deus é isso, é a certeza de que, ainda que nós estejamos no deserto ou não, o nosso Deus está conosco, Ele está nos conduzindo. Ainda que nós permaneçamos estéreis ou não, o nosso Deus está conosco. Ainda que nós não tenhamos poder sobre a vida e sobre a morte, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele está conosco. Ainda que eu pense que eu não sou digno de ser chamado filho, Deus em Jesus Cristo me chama de filho. Por causa do filho de Isaac, o filho maior, o filho da promessa, nós podemos experimentar a vida, nós podemos viver hoje a promessa. Então servir ao nosso Deus é ter a garantia de... Esse é o ponto principal do capítulo 21. O Deus de Abraão, o Deus eterno, Ele é o Deus que é fiel. Ele é o Deus que não abandona o seu povo. Ele é o Deus que não volta morrendo de medo da batalha. Pelo contrário, Ele é o Deus que não se perde no deserto. Por vezes nós podemos pensar que nós estamos errantes, mas o Senhor não falha com a sua palavra, Ele não muda, Ele não volta atrás. E o que nos cabe é confiar na palavra do Senhor. O que nos cabe é ter contentamento com o que o nosso Deus jurou e sermos
termos alegria de continuar caminhando dia após dia, como Romanos 8:28, sendo moldados à imagem de Cristo. E o que vai nos custar isso? Vai nos custar tudo. A cruz nos custa tudo. E essa é a nossa alegria, de ir para a cruz confiando, de ir para a cruz nos regozijando, tendo alegria que o meu Deus, Ele não vai me abandonar. O meu Deus, Ele permanece fiel. Amém?